Tudo está preparado para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Atenção, plateia esportiva do meu Brasil. Vamos para mais um jogo importante. É o jogo que fecha a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos grandes jogos, tivemos aí equipes tropeçando e cada vez mais juntas lá no G4, e também tem equipes prontas para sair do Z4. É o campeonato que vai se afunilando nesta metade, praticamente chegando aí a metade do Campeonato Brasileiro, final do primeiro turno, e hoje vamos acompanhar Corinthians e Grêmio. O jogo acontece daqui a pouco na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, conforme eu acabei de falar. Para você, uma ótima tarde, finalzinho de tarde, início de noite, e vamos acompanhar esse jogo do Campeonato Brasileiro. É o pré-jogo, é você comigo, você comentando. É importante você comentar, porque aí a gente vai traçando aí os paralelos, e a gente vai chegando a um denominador comum com quem mais entende de futebol é o torcedor, né? Eu tô de saco cheio com tanto comentarista falando besteira na televisão. É muito comentarista falando óbvio, né? Por isso que eu coloco no mudo às vezes. Então você é o meu comentarista nessa transmissão de hoje. Embalado por 2 vitórias seguidas, o Corinthians entra em campo buscando ampliar a vantagem de pontos para a zona de rebaixamento e encerrar o primeiro turno de maneira positiva. Por isso o Timão deve receber o apoio de mais de 40 mil pessoas e aproveitar o bom momento sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. O Grêmio venceu o Vitória na última rodada e tenta engatar uma sequência de vitórias. Olha só. No Brasileirão, o time gaúcho é o 18º com 14 pontos, 4 abaixo do Timão. Por isso, a partida é tratada como estratégica pelo tricolor. Pesa contra o retrospecto como visitante, com 1 ponto apenas conquistado. Lembrando que o Grêmio tem alguns jogos a menos aí por fazer, né? Muito bem, muito bem. Escalações prováveis: o técnico Ramon Dias do Corinthians, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Para a partida contra o Grêmio, Ramon Dias não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia fica para o retorno certo do volante Ranieri, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Com isso, ele deve ter a companhia de Rian no meio-campo contra o Grêmio. Outra possibilidade é o retorno de Fagner ao time titular. Não vai machucar ninguém não, viu, Fagner? Contra o Bahia no último domingo, Ramon Dias mudou o esquema, adotou linha de 3 zagueiros e teve sucesso. Caso ele opte por mudar a formação novamente e tirar um defensor, o Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Olha que estádio lindo aí. É o melhor gramado do Brasil. É o melhor gramado do Brasil, sem dúvida alguma. Perfeito, 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 perfeito. Lula aí, né? Lula é corintiano, foi na época dele, de Dilma, né? Que deu certo aí pro Corinthians, que tá pagando ainda na Caixa Econômica Federal. Companheiro, se você for campeão brasileiro, você não precisa pagar mais nada. Nada! Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Time provável: Hugo Souza. Como seria Lula lendo a escalação do Corinthians? Vamos lá. Fala aí, Lula. Time provável: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramadi, Kaká, Mateuzinho ou Fagner, Ranieri, Rian, Rodrigo Carro e Hugo, Romero e Yuri Alberto. Faça gol, viu, Yuri Alberto? Faça gol como eu ensinei a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Alex Santana e Gustavo Henrique suspensos. Juan Oliveira, cirurgia no joelho. Maicon, cirurgia no joelho. É o que eu tô falando. Ninguém vê que tá todo mundo se machucando nesse Campeonato Brasileiro. Diego Palácio, cirurgia para a correção de uma lesão na cartilagem. Cartilagem. Pendurados. Kaká. Você tá jogando. Kaká com C. Kaká. Félix Torres. Igor Coronado, né, sem vírus. Mateuzinho. Pedro Raul. Rapaz, Pedro Raul. O que será da carreira do Pedro Raul? Pedro Raul já jogou aonde? No Goiás, foi no Botafogo, Vasco, aí foi pro time do México, volta pro Corinthians. O Pedro Raul tá em queda livre. Ele é um cara assim que poderia ser muito bem um cara da Série B, por exemplo, o artilheiro da Série B, de repente jogando, sei lá, no Goiás de novo. O Pedro Raul, ele tá nitidamente sem espaço na Série A, né, Andrei? Pedro Raul. Ele não é um mau jogador, mas ele é um jogador que perde gols incríveis. Ao longo da história, como eu acompanho futebol há um bom tempo, já vi jogadores que faziam muitos gols e perdiam também gols incríveis. O caso do David,
que fez o maior inacreditável futebol clube da história. Ele perdeu um gol jogando pelo Flamengo contra o Vasco. A jogada pela direita, acho que foi Léo Moura, cruzou. Ele estava com o gol aberto. Ele e o gol chutou na trave. Mas ele fez muitos gols pelo Cruzeiro, pelo Santos e outras equipes aí. Mas sabe aquele cara que é mais marcado pelos gols que perde do que pelos gols que faz? Então Pedro Raul, quem está sofrendo muito esse linchamento é o jogador do Corinthians. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome do cara. Não, é o Yuri Alberto. Yuri Alberto não é um mau jogador, não. Agora eu acho que ele precisava pegar um banco aí, também ficar no banco e tal. Dava uma revezada com o Pedro Raul pra ver, né? De repente o cara saber que não é mais titular absoluto, pode rolar uma pressão aí pra ele tentar melhorar, né? E aí agora a gente fala do Grêmio do técnico Renato Portaluppi. O meia Cristaldo e o zagueiro Gemerson são novidades após problemas musculares e devem iniciar a partida. Kahneman e Jeromel estão relacionados, mas devem ficar no banco. Carvalho está suspenso, fora. Time provável: Marquezin, João Pedro, Rodrigo, Eli, Gemerson e Reinaldo, Vidia Sante, Dodel, Pepe, Edenilson e Cristaldo, Pavon e Soteldo, ele que é o venezuelano. Desfalques: Carvalho, Diego Costa, André Henrique, machucados, Rodrigo Caio e Gustavo Martins. Pendurados: Duqueiroz, Edenilson, Jeromel, Gustavo Pontes, Pavon, Reinaldo e Vidia Sante. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistentes: Bruno Bosquilha e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro: Diego da Silva Castro. No VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, Rio Grande do Norte. E aproveitando para a gente acompanhar esse fechamento aí da 19ª rodada, primeiro turno, embora muitas equipes não tenham jogado ainda todas as 19 vezes, né? Vamos ter, por exemplo, aí, o Botafogo é o líder, 40 pontos, o Flamengo tem 37. O Palmeiras tem 36, Fortaleza tem 33. O Botafogo já jogou 19 vezes, Flamengo 18, Palmeiras 19. Fortaleza, equipes que não fizeram os 19 jogos, né? Fortaleza 18, Cruzeiro 18, Atlético Paranaense 17 jogos, Bragantino 17 jogos, Atlético Mineiro 17, Vasco da Gama 18, ainda tem um para fechar o primeiro turno, Juventude 17, Internacional 14, Criciúma 17, Cuiabá 17, Grêmio 16. São equipes que aí ainda faltam alguns jogos para fechar os 19 do primeiro turno. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte: eu quero que você comente aí, que você deixe o seu like se possível, e vamos se inscrever no canal para essa grande transmissão Corinthians e Grêmio, essa 19ª rodada. A rodada de número 20, no próximo sábado, vamos ter Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia Internacional, Fortaleza e São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, Bragantino e Fluminense vai ser no domingo, Flamengo e Atlético Goianiense também no domingo, Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense, Grêmio e Vasco da Gama, domingo às 19 horas, naquele horário lá, né, que já tá tocando aquela música, né, já que me ensinou a perder, já que me ensinou a sofrer. Grêmio e Vasco da Gama, domingo, 19 horas. Então é isso, 13 horas e 53 minutos. Corinthians e Grêmio hoje. Quais as probabilidades, né? Tem aqueles sites que você já coloca aqui, ChatGPT. Você coloca lá, por exemplo, Corinthians e Grêmio. Eu quero mesmo ver aqui, antes de a gente passar adiante, Corinthians e Grêmio. Cadê aqui? Corinthians 46%, empate 29%, Grêmio 25%. Essa porcentagem aí que a inteligência artificial deixou aqui para você, tá bom? Tá certo, meus amigos? Agora eu vou deixar minha opinião. Corinthians e Grêmio, analisando friamente esse jogo aqui, a importância dele, o desespero do Grêmio, que embora tenha jogos a menos, mas tá meio chateado, meio desesperado ali. Eu vou apostar no empate aqui, tô apostando muito em empate. Eu acho que vai ser Corinthians 1-1. Anota aí, salva aí, anota aí, galera. Então, vamos juntos, Corinthians e Grêmio, daqui a pouquinho com você. Nós dois, na luta. Vamos lá, simbora. Valeu, tchau. Tudo está preparado para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Atenção, plateia esportiva do meu Brasil. Vamos para mais um jogo importante. É o jogo que fecha a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos grandes jogos, tivemos aí equipes tropeçando e cada vez mais
juntas lá no G4 e também tem equipes prontas para sair do Z4. É o campeonato que vai se afunilando nesta metade, praticamente chegando aí a metade do Campeonato Brasileiro, final do primeiro turno, e hoje vamos acompanhar Corinthians e Grêmio. O jogo acontece daqui a pouco na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, conforme eu acabei de falar. Para você, uma ótima tarde, finalzinho de tarde, início de noite, e vamos acompanhar esse jogo do Campeonato Brasileiro. É o pré-jogo, é você comigo, você comentando. É importante você comentar, porque aí a gente vai traçando aí os paralelos, e a gente vai chegando a um denominador comum com quem mais entende de futebol é o torcedor, né? Eu tô de saco cheio com tanto comentarista falando besteira na televisão. É muito comentarista falando óbvio, né? Por isso que eu coloco no mudo às vezes. Então você é o meu comentarista nessa transmissão de hoje. Embalado por 2 vitórias seguidas, o Corinthians entra em campo buscando ampliar a vantagem de pontos para a zona de rebaixamento e encerrar o primeiro turno de maneira positiva. Por isso o Timão deve receber o apoio de mais de 40 mil pessoas e aproveitar o bom momento sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. O Grêmio venceu o Vitória na última rodada e tenta engatar uma sequência de vitórias. Olha só. No Brasileirão, o time gaúcho é o 18º com 14 pontos, 4 abaixo do Timão. Por isso, a partida é tratada como estratégica pelo tricolor. Pesa contra o retrospecto como visitante com 1 ponto apenas conquistado. Lembrando que o Grêmio tem alguns jogos a menos aí por fazer, né? Muito bem, muito bem. Escalações prováveis: o técnico Ramon Dias do Corinthians, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Para a partida contra o Grêmio, Ramon Dias não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia fica para o retorno certo do volante Ranieri, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Com isso, ele deve ter a companhia de Rian no meio-campo contra o Grêmio. Outra possibilidade é o retorno de Fagner ao time titular. Não vai machucar ninguém não, viu, Fagner? Contra o Bahia no último domingo, Ramon Dias mudou o esquema, adotou linha de 3 zagueiros e teve sucesso. Caso ele opte por mudar a formação novamente e tirar um defensor, o Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Olha que estádio lindo aí. É o melhor gramado do Brasil. É o melhor gramado do Brasil, sem dúvida alguma. Perfeito, 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 perfeito. Lula aí, né? Lula é corintiano, foi na época dele, de Dilma, né? Que deu certo aí pro Corinthians, que tá pagando ainda na Caixa Econômica Federal. Companheiro, se você for campeão brasileiro, você não precisa pagar mais nada. Nada! Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Time provável: Hugo Souza. Como seria Lula lendo a escalação do Corinthians? Vamos lá. Fala aí, Lula. Time provável: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramadi, Kaká, Mateuzinho ou Fagner, Ranieri, Rian, Rodrigo Carro e Hugo, Romero e Yuri Alberto. Faça gol, viu, Yuri Alberto? Faça gol como eu ensinei a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Alex Santana e Gustavo Henrique suspensos. Juan Oliveira, cirurgia no joelho. Maicon, cirurgia no joelho. É o que eu tô falando. Ninguém vê que tá todo mundo se machucando nesse Campeonato Brasileiro. Diego Palácio, cirurgia para a correção de uma lesão na cartilagem. Cartilagem. Pendurados. Kaká. Você tá jogando. Kaká com C. Kaká. Félix Torres. Igor Coronado. Sem vírus. Mateuzinho. Pedro Raul. Rapaz, Pedro Raul. O que será da carreira do Pedro Raul? Pedro Raul já jogou aonde? No Goiás, foi no Botafogo, Vasco, aí foi pro time do México, volta pro Corinthians. O Pedro Raul tá em queda livre. Ele é um cara assim que poderia ser muito bem um cara da Série B, por exemplo, o artilheiro da Série B, de repente jogando, sei lá, no Goiás de novo. O Pedro Raul, ele tá nitidamente sem espaço na Série A, né, Andrei? Pedro Raul. Ele não é um mau jogador, mas ele é um jogador que perde gols incríveis. Ao longo da história, como eu acompanho futebol há um bom tempo, já vi jogadores que faziam muitos gols e perdiam também gols incríveis. O caso do David, que fez o maior inacreditável futebol clube da história. Ele perdeu um gol jogando pelo Flamengo contra o Vasco. A jogada pela direita, acho que foi Léo Moura, cruzou. Ele estava com o gol aberto, ele e o gol chutou na trave. Mas ele fez muitos gols pelo Cruzeiro, pelo Santos e outras equipes aí. Mas
Sabe aquele cara que é mais marcado pelos gols que perde do que pelos gols que faz? Então Pedro Raul, quem tá sofrendo muito esse linchamento é o jogador do Corinthians. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome do cara. Não, é o Yuri Alberto. Yuri Alberto não é um mau jogador, não. Agora eu acho que ele precisava pegar um banco aí, também ficar no banco e tal. Dava uma revezada com o Pedro Raul pra ver, né? De repente o cara saber que não é mais titular absoluto, pode rolar uma pressão aí pra ele tentar melhorar, né? E aí agora a gente fala do Grêmio do técnico Renato Portaluppi. O meia Cristaldo e o zagueiro Gemerson são novidades após problemas musculares e devem iniciar a partida. Kahneman e Jeromel estão relacionados, mas devem ficar no banco. Carvalho está suspenso, fora. Time provável: Marquezin, João Pedro, Rodrigo, Eli, Gemerson e Reinaldo, Vidiaçante, Dodel, PP, Edenilson e Cristaldo, Pavon e Soteldo, ele que é o venezuelano. Desfalques: Carvalho, Diego Costa, André Henrique. Machucados: Rodrigo Caio e Gustavo Martins. Pendurados: Duqueiroz, Edenilson, Jeromel, Gustavo Pontes, Pavon, Reinaldo e Vidiaçante. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistentes: Bruno Bosquilha e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro: Diego da Silva Castro. No VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, Rio Grande do Norte. E aproveitando para a gente acompanhar esse fechamento aí da 19ª rodada, primeiro turno, embora muitas equipes não tenham jogado ainda todas as 19 vezes, né? Vamos ter, por exemplo, aí, o Botafogo é o líder, 40 pontos, o Flamengo tem 37. O Palmeiras tem 36, Fortaleza tem 33. O Botafogo já jogou 19 vezes, Flamengo 18, Palmeiras 19. Fortaleza, equipes que não fizeram os 19 jogos, né? Fortaleza 18, Cruzeiro 18, Atlético Paranaense 17 jogos, Bragantino 17 jogos, Atlético Mineiro 17, Vasco da Gama 18, ainda tem um para fechar o primeiro turno, Juventude 17, Internacional 14, Criciúma 17, Cuiabá 17, Grêmio 16. São equipes que aí ainda faltam alguns jogos para fechar os 19 do primeiro turno. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte: eu quero que você comente aí, que você deixe o seu like se possível, e vamos se inscrever no canal para essa grande transmissão Corinthians e Grêmio, essa 19ª rodada. A rodada de número 20, no próximo sábado, vamos ter Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia Internacional, Fortaleza e São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, Bragantino e Fluminense vai ser no domingo, Flamengo e Atlético Goianiense também no domingo, Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense, Grêmio e Vasco da Gama, domingo às 19 horas, naquele horário lá, né, que já tá tocando aquela música, né, já que me ensinou a perder, já que me ensinou a sofrer. Grêmio e Vasco da Gama, domingo, 19 horas. Então é isso, 13 horas e 53 minutos. Corinthians e Grêmio hoje. Quais as probabilidades, né? Tem aqueles sites que você já coloca aqui, ChatGPT. Você coloca lá, por exemplo, Corinthians e Grêmio. Eu quero mesmo ver aqui, antes de a gente passar adiante, Corinthians e Grêmio. Cadê aqui? Corinthians 46%, empate 29%, Grêmio 25%. Essa porcentagem aí que a inteligência artificial deixou aqui para você, tá bom? Tá certo, meus amigos? Agora eu vou deixar minha opinião. Corinthians e Grêmio, analisando friamente esse jogo aqui, a importância dele, o desespero do Grêmio, que embora tenha jogos a menos, mas tá meio chateado, meio desesperado ali. Eu vou apostar no empate isso aqui, tô apostando muito em empate. Eu acho que vai ser Corinthians 1-1. Anota aí, salva aí, anota aí, galera. Então, vamos juntos, Corinthians e Grêmio, daqui a pouquinho com você. Nós dois, na luta. Vamos lá, simbora. Valeu, tchau. Tudo está preparado para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Atenção, plateia esportiva do meu Brasil. Vamos para mais um jogo importante. É o jogo que fecha a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos grandes jogos, tivemos aí equipes tropeçando e cada vez mais juntas lá no G4, e também tem equipes prontas para sair do Z4. É o campeonato que vai se afunilando nesta metade, praticamente chegando aí a metade do Campeonato Brasileiro, final do primeiro turno, e hoje vamos acompanhar Corinthians e Grêmio. O jogo acontece daqui a pouco na Neoquímica Arena.
pelo Campeonato Brasileiro, conforme eu acabei de falar. Para você, uma ótima tarde, finalzinho de tarde, início de noite, e vamos acompanhar esse jogo do Campeonato Brasileiro. É o pré-jogo, é você comigo, você comentando. É importante você comentar, porque aí a gente vai traçando aí os paralelos e a gente vai chegando a um denominador comum com quem mais entende de futebol é o torcedor, né? Eu tô de saco cheio com tanto comentarista falando besteira na televisão. É muito comentarista falando óbvio, né? Por isso que eu coloco no mudo às vezes. Então você é o meu comentarista nessa transmissão de hoje. Embalado por 2 vitórias seguidas, o Corinthians entra em campo buscando ampliar a vantagem de pontos para a zona de rebaixamento e encerrar o primeiro turno de maneira positiva. Por isso o Timão deve receber o apoio de mais de 40 mil pessoas e aproveitar o bom momento sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. O Grêmio venceu o Vitória na última rodada e tenta engatar uma sequência de vitórias. Olha só. No Brasileirão, o time gaúcho é o 18º com 14 pontos, 4 abaixo do Timão. Por isso, a partida é tratada como estratégica pelo tricolor. Pesa contra o retrospecto como visitante com 1 ponto apenas conquistado. Lembrando que o Grêmio tem alguns jogos a menos aí por fazer, né? Muito bem, muito bem. Escalações prováveis: o técnico Ramon Dias do Corinthians, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Para a partida contra o Grêmio, Ramon Dias não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia fica para o retorno certo do volante Ranieri, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Com isso, ele deve ter a companhia de Rian no meio-campo contra o Grêmio. Outra possibilidade é o retorno de Fagner ao time titular. Não vai machucar ninguém não, viu, Fagner? Contra o Bahia no último domingo, Ramon Dias mudou o esquema, adotou linha de 3 zagueiros e teve sucesso. Caso ele opte por mudar a formação novamente e tirar um defensor, o Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Olha que estádio lindo aí. É o melhor gramado do Brasil. É o melhor gramado do Brasil, sem dúvida alguma. Perfeito, 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 perfeito. Lula aí, né? Lula é corintiano, foi na época dele, de Dilma, né? Que deu certo aí pro Corinthians, que tá pagando ainda na Caixa Econômica Federal. Companheiro, se você for campeão brasileiro, você não precisa pagar mais nada. Nada! Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Time provável: Hugo Souza. Como seria Lula lendo a escalação do Corinthians? Vamos lá. Fala aí, Lula. Time provável: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramadi, Kaká, Mateuzinho ou Fagner, Ranieri, Rian, Rodrigo Carro e Hugo, Romero e Yuri Alberto. Faça gol, viu, Yuri Alberto? Faça gol como eu ensinei a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Alex Santana e Gustavo Henrique suspensos. Juan Oliveira, cirurgia no joelho. Maicon, cirurgia no joelho. É o que eu tô falando. Ninguém vê que tá todo mundo se machucando nesse Campeonato Brasileiro. Diego Palácio, cirurgia para a correção de uma lesão na cartilagem. Cartilagem. Pendurados. Kaká. Você tá jogando. Kaká com C. Kaká. Félix Torres. Igor Coronado. Né, sem vírus. Mateuzinho. Pedro Raul. Rapaz, Pedro Raul. O que será da carreira do Pedro Raul? Pedro Raul já jogou aonde? No Goiás, foi no Botafogo, Vasco, aí foi pro time do México, volta pro Corinthians. O Pedro Raul tá em queda livre. Ele é um cara assim que poderia ser muito bem um cara da Série B, por exemplo, o artilheiro da Série B, de repente jogando, sei lá, no Goiás de novo. O Pedro Raul, ele tá nitidamente sem espaço na Série A, né, Andrei? Pedro Raul. Ele não é um mau jogador, mas ele é um jogador que perde gols incríveis. Ao longo da história, como eu acompanho futebol há um bom tempo, já vi jogadores que faziam muitos gols e perdiam também gols incríveis. O caso do David, que fez o maior inacreditável futebol clube da história. Ele perdeu um gol jogando pelo Flamengo contra o Vasco. A jogada pela direita, acho que foi Léo Moura, cruzou. Ele estava com o gol aberto, ele e o gol chutou na trave. Mas ele fez muitos gols pelo Cruzeiro, pelo Santos e outras equipes aí. Mas sabe aquele cara que é mais marcado pelos gols que perde do que pelos gols que faz? Então Pedro Raul, quem está sofrendo muito esse linchamento é o jogador do Corinthians. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome do cara. Não, é o Yuri Alberto. Yuri Alberto não é um mau jogador, não.
Agora eu acho que ele precisava pegar um banco aí, também ficar no banco e tal. Dava uma revezada com o Pedro Raul pra ver, né? De repente o cara saber que não é mais titular absoluto, pode rolar uma pressão aí pra ele tentar melhorar, né? E aí agora a gente fala do Grêmio do técnico Renato Portaluppi. O meia Cristaldo e o zagueiro Gemerson são novidades após problemas musculares e devem iniciar a partida. Kahneman e Jeromel estão relacionados, mas devem ficar no banco. Carvalho está suspenso, fora. Time provável: Marquezin, João Pedro, Rodrigo, Eli, Gemerson e Reinaldo, Vidiaçante, Dodel, PP, Edenilson e Cristaldo, Pavon e Soteldo, ele que é o venezuelano. Desfalques: Carvalho, Diego Costa, André Henrique. Machucados: Rodrigo Caio e Gustavo Martins. Pendurados: Duqueiroz, Edenilson, Jeromel, Gustavo Pontes, Pavon, Reinaldo e Vidiaçante. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistentes: Bruno Bosquilha e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro: Diego da Silva Castro. No VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, Rio Grande do Norte. E aproveitando para a gente acompanhar esse fechamento aí da 19ª rodada, primeiro turno, embora muitas equipes não tenham jogado ainda todas as 19 vezes, né? Vamos ter, por exemplo, aí, o Botafogo é o líder, 40 pontos, o Flamengo tem 37. O Palmeiras tem 36, Fortaleza tem 33. O Botafogo já jogou 19 vezes, Flamengo 18, Palmeiras 19. Fortaleza, equipes que não fizeram os 19 jogos, né? Fortaleza 18, Cruzeiro 18, Atlético Paranaense 17 jogos, Bragantino 17 jogos, Atlético Mineiro 17, Vasco da Gama 18, ainda tem um para fechar o primeiro turno, Juventude 17, Internacional 14, Criciúma 17, Cuiabá 17, Grêmio 16. São equipes que aí ainda faltam alguns jogos para fechar os 19 do primeiro turno. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte: eu quero que você comente aí, que você deixe o seu like se possível, e vamos se inscrever no canal para essa grande transmissão Corinthians e Grêmio, essa 19ª rodada. A rodada de número 20, no próximo sábado, vamos ter Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia Internacional, Fortaleza e São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, Bragantino e Fluminense vai ser no domingo, Flamengo e Atlético Goianiense também no domingo, Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense, Grêmio e Vasco da Gama, domingo às 19 horas, naquele horário lá, né, que já tá tocando aquela música, né, já que me ensinou a perder, já que me ensinou a sofrer. Grêmio e Vasco da Gama, domingo, 19 horas. Então é isso, 13 horas e 53 minutos. Corinthians e Grêmio hoje. Quais as probabilidades, né? Tem aqueles sites que você já coloca aqui, ChatGPT. Você coloca lá, por exemplo, Corinthians e Grêmio. Eu quero mesmo ver aqui, antes de a gente passar adiante, Corinthians e Grêmio. Cadê aqui? Corinthians 46%, empate 29%, Grêmio 25%. Essa porcentagem aí que a inteligência artificial deixou aqui para você, tá bom? Tá certo, meus amigos? Agora eu vou deixar minha opinião. Corinthians e Grêmio, analisando friamente esse jogo aqui, a importância dele, o desespero do Grêmio, que embora tenha jogos a menos, mas tá meio chateado, meio desesperado ali. Eu vou apostar no empate isso aqui, tô apostando muito em empate. Eu acho que vai ser Corinthians 1-1. Anota aí, salva aí, anota aí, galera. Então, vamos juntos, Corinthians e Grêmio, daqui a pouquinho com você. Nós dois, na luta. Vamos lá, simbora. Valeu, tchau. Tudo está preparado para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Atenção, plateia esportiva do meu Brasil. Vamos para mais um jogo importante. É o jogo que fecha a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos grandes jogos, tivemos aí equipes tropeçando e cada vez mais juntas lá no G4, e também tem equipes prontas para sair do Z4. É o campeonato que vai se afunilando nesta metade, praticamente chegando aí a metade do Campeonato Brasileiro, final do primeiro turno, e hoje vamos acompanhar Corinthians e Grêmio. O jogo acontece daqui a pouco na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, conforme eu acabei de falar. Para você, uma ótima tarde, finalzinho de tarde, início de noite, e vamos acompanhar esse jogo do Campeonato Brasileiro. É o pré-jogo, é você comigo, você comentando. É importante você comentar, porque aí a gente vai traçando aí os paralelos, e a gente vai chegando a um denominador comum com quem mais
entende de futebol é o torcedor, né? Eu tô de saco cheio com tanto comentarista falando besteira na televisão. É muito comentarista falando óbvio, né? Por isso que eu coloco no mudo às vezes. Então você é o meu comentarista nessa transmissão de hoje. Embalado por 2 vitórias seguidas, o Corinthians entra em campo buscando ampliar a vantagem de pontos para a zona de rebaixamento e encerrar o primeiro turno de maneira positiva. Por isso o Timão deve receber o apoio de mais de 40 mil pessoas e aproveitar o bom momento sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. O Grêmio venceu o Vitória na última rodada e tenta engatar uma sequência de vitórias. Olha só. No Brasileirão, o time gaúcho é o 18º com 14 pontos, 4 abaixo do Timão. Por isso, a partida é tratada como estratégica pelo tricolor. Pesa contra o retrospecto como visitante com 1 ponto apenas conquistado. Lembrando que o Grêmio tem alguns jogos a menos aí por fazer, né? Muito bem, muito bem. Escalações prováveis do técnico Ramon Dias do Corinthians. 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Para a partida contra o Grêmio, Ramon Dias não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia fica para o retorno certo do volante Ranieri, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Com isso, ele deve ter a companhia de Rian no meio-campo contra o Grêmio. Outra possibilidade é o retorno de Fagner ao time titular. Não vai machucar ninguém não, viu, Fagner? Contra o Bahia no último domingo, Ramon Dias mudou o esquema, adotou linha de 3 zagueiros e teve sucesso. Caso ele opte por mudar a formação novamente e tirar um defensor, o Wesley surge como o principal candidato a entrar na equipe. Olha que estádio lindo aí. É o melhor gramado do Brasil. É o melhor gramado do Brasil, sem dúvida alguma. Perfeito, 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 perfeito. Lula aí, né? Lula é corintiano, foi na época dele, de Dilma, né? Que deu certo aí pro Corinthians, que tá pagando ainda na Caixa Econômica Federal. Companheiro, se você for campeão brasileiro, você não precisa pagar mais nada. Nada! Wesley surge como o principal candidato a entrar na equipe. Time provável, Hugo Souza. Como seria Lula lendo a escalação do Corinthians? Vamos lá. Fala aí, Lula. Time provável, Hugo Souza, Félix Torres, André Ramadi, Kaká, Mateuzinho ou Fagner, Ranieri, Rian, Rodrigo Carro e Hugo, Romero e Yuri Alberto. Faça gol, viu, Yuri Alberto? Faça gol como eu ensinei a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Alex Santana e Gustavo Henrique suspensos. Juan Oliveira, cirurgia no joelho. Maicon, cirurgia no joelho. É o que eu tô falando. Ninguém vê que tá todo mundo se machucando nesse Campeonato Brasileiro. Diego Palácio, cirurgia para a correção de uma lesão na cartilagem. Cartilagem. Pendurados. Kaká. Você tá jogando. Kaká com C. Kaká. Félix Torres. Igor Coronado. Sem vírus. Mateuzinho. Pedro Raul. Rapaz, Pedro Raul. O que será da carreira do Pedro Raul? Pedro Raul já jogou aonde? No Goiás, foi no Botafogo, Vasco, aí foi pro time do México, volta pro Corinthians. O Pedro Raul tá em queda livre. Ele é um cara assim que poderia ser muito bem um cara da Série B, por exemplo, o artilheiro da Série B, de repente jogando, sei lá, no Goiás de novo. O Pedro Raul, ele tá nitidamente sem espaço na Série A, né, Andrei? Pedro Raul. Ele não é um mau jogador, mas ele é um jogador que perde gols incríveis. Ao longo da história, como eu acompanho futebol há um bom tempo, já vi jogadores que faziam muitos gols e perdiam também gols incríveis. O caso do David, que fez o maior inacreditável futebol clube da história. Ele perdeu um gol jogando pelo Flamengo contra o Vasco. A jogada pela direita, acho que foi Léo Moura, cruzou. Ele estava com o gol aberto, ele e o gol chutou na trave. Mas ele fez muitos gols pelo Cruzeiro, pelo Santos e outras equipes aí. Mas sabe aquele cara que é mais marcado pelos gols que perde do que pelos gols que faz? Então Pedro Raul, quem está sofrendo muito esse linchamento é o jogador do Corinthians. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome do cara. Não, é o Yuri Alberto. Yuri Alberto não é um mau jogador, não. Agora eu acho que ele precisava pegar um banco aí, também ficar no banco e tal. Dava uma revezada com o Pedro Raul pra ver, né? De repente o cara saber que não é mais titular absoluto, pode rolar uma pressão aí pra ele tentar melhorar, né? E aí agora a gente fala do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi.
O meia Cristaldo e o zagueiro Gemerson são novidades após problemas musculares e devem iniciar a partida. Kahneman e Jeromel estão relacionados, mas devem ficar no banco. Carvalho está suspenso, fora. Time provável: Marquezin, João Pedro, Rodrigo, Eli, Gemerson e Reinaldo, Vidiaçante, Dodel, PP, Edenilson e Cristaldo, Pavon e Soteldo, ele que é o venezuelano. Desfalques: Carvalho, Diego Costa, André Henrique. Machucados: Rodrigo Caio e Gustavo Martins. Pendurados: Duqueiroz, Edenilson, Jeromel, Gustavo Pontes, Pavon, Reinaldo e Vidiaçante. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistentes: Bruno Bosquilha e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro: Diego da Silva Castro. No VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, Rio Grande do Norte. E aproveitando para a gente acompanhar esse fechamento aí da 19ª rodada, primeiro turno, embora muitas equipes não tenham jogado ainda todas as 19 vezes, né? Vamos ter, por exemplo, aí, o Botafogo é o líder, 40 pontos, o Flamengo tem 37. O Palmeiras tem 36, Fortaleza tem 33. O Botafogo já jogou 19 vezes, Flamengo 18, Palmeiras 19. Fortaleza, equipes que não fizeram os 19 jogos, né? Fortaleza 18, Cruzeiro 18, Atlético Paranaense 17 jogos, Bragantino 17 jogos, Atlético Mineiro 17, Vasco da Gama 18, ainda tem um para fechar o primeiro turno, Juventude 17, Internacional 14, Criciúma 17, Cuiabá 17, Grêmio 16. São equipes que aí ainda faltam alguns jogos para fechar os 19 do primeiro turno. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte: eu quero que você comente aí, que você deixe o seu like se possível, e vamos se inscrever no canal para essa grande transmissão Corinthians e Grêmio, essa 19ª rodada. A rodada de número 20, no próximo sábado, vamos ter Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia Internacional, Fortaleza e São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, Bragantino e Fluminense vai ser no domingo, Flamengo e Atlético Goianiense também no domingo, Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense, Grêmio e Vasco da Gama, domingo às 19 horas, naquele horário lá, né, que já tá tocando aquela música, né, já que me ensinou a perder, já que me ensinou a sofrer. Grêmio e Vasco da Gama, domingo, 19 horas. Então é isso, 13 horas e 53 minutos. Corinthians e Grêmio hoje. Quais as probabilidades, né? Tem aqueles sites que você já coloca aqui, ChatGPT. Você coloca lá, por exemplo, Corinthians e Grêmio. Eu quero mesmo ver aqui, antes de a gente passar adiante, Corinthians e Grêmio. Cadê aqui? Corinthians 46%, empate 29%, Grêmio 25%. Essa porcentagem aí que a inteligência artificial deixou aqui para você, tá bom? Tá certo, meus amigos? Agora eu vou deixar minha opinião. Corinthians e Grêmio, analisando friamente esse jogo aqui, a importância dele, o desespero do Grêmio, que embora tenha jogos a menos, mas tá meio chateado, meio desesperado ali. Eu vou apostar no empate aqui, tô apostando muito em empate. Eu acho que vai ser Corinthians 1-1. Anota aí, salva aí, anota aí, galera. Então, vamos juntos, Corinthians e Grêmio, daqui a pouquinho com você. Nós dois, na luta. Vamos lá, simbora. Valeu, tchau. Tudo está preparado para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Atenção, plateia esportiva do meu Brasil. Vamos para mais um jogo importante. É o jogo que fecha a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos grandes jogos, tivemos aí equipes tropeçando e cada vez mais juntas lá no G4, e também tem equipes prontas para sair do Z4. É o campeonato que vai se afunilando nesta metade, praticamente chegando aí a metade do Campeonato Brasileiro, final do primeiro turno, e hoje vamos acompanhar Corinthians e Grêmio. O jogo acontece daqui a pouco na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, conforme eu acabei de falar. Para você, uma ótima tarde, finalzinho de tarde, início de noite, e vamos acompanhar esse jogo do Campeonato Brasileiro. É o pré-jogo, é você comigo, você comentando. É importante você comentar, porque aí a gente vai traçando aí os paralelos, e a gente vai chegando a um denominador comum com quem mais entende de futebol é o torcedor, né? Eu tô de saco cheio com tanto comentarista falando besteira na televisão. É muito comentarista falando óbvio, né? Por isso que eu coloco no mudo às vezes. Então você é o meu comentarista nessa transmissão
de hoje. Embalado por 2 vitórias seguidas, o Corinthians entra em campo buscando ampliar a vantagem de pontos para a zona de rebaixamento e encerrar o primeiro turno de maneira positiva. Por isso o Timão deve receber o apoio de mais de 40 mil pessoas e aproveitar o bom momento sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. O Grêmio venceu o Vitória na última rodada e tenta engatar uma sequência de vitórias. Olha só. No Brasileirão, o time gaúcho é o 18º com 14 pontos, 4 abaixo do Timão. Por isso, a partida é tratada como estratégica pelo tricolor. Pesa contra o retrospecto como visitante com 1 ponto apenas conquistado. Lembrando que o Grêmio tem alguns jogos a menos aí por fazer, né? Muito bem, muito bem. Escalações prováveis do técnico Ramon Dias do Corinthians. 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Para a partida contra o Grêmio, Ramon Dias não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia fica para o retorno certo do volante Ranieri, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Com isso, ele deve ter a companhia de Rian no meio-campo contra o Grêmio. Outra possibilidade é o retorno de Fagner ao time titular. Não vai machucar ninguém não, viu, Fagner? Contra o Bahia no último domingo, Ramon Dias mudou o esquema, adotou linha de 3 zagueiros e teve sucesso. Caso ele opte por mudar a formação novamente e tirar um defensor, o Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Olha que estádio lindo aí. É o melhor gramado do Brasil. É o melhor gramado do Brasil, sem dúvida alguma. Perfeito, 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 perfeito. Lula aí, né? Lula é corintiano, foi na época dele, de Dilma, né? Que deu certo aí pro Corinthians, que tá pagando ainda na Caixa Econômica Federal. Companheiro, se você for campeão brasileiro, você não precisa pagar mais nada. Nada! Wesley surge como principal candidato a entrar na equipe. Time provável, Hugo Souza. Como seria Lula lendo a escalação do Corinthians? Vamos lá. Fala aí, Lula. Time provável, Hugo Souza, Félix Torres, André Ramadi, Kaká, Mateuzinho ou Fagner, Ranieri, Rian, Rodrigo Carro e Hugo, Romero e Yuri Alberto. Faça gol, viu, Yuri Alberto? Faça gol como eu ensinei a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Alex Santana e Gustavo Henrique suspensos. Juan Oliveira, cirurgia no joelho. Maicon, cirurgia no joelho. É o que eu tô falando. Ninguém vê que tá todo mundo se machucando nesse Campeonato Brasileiro. Diego Palácio, cirurgia para a correção de uma lesão na cartilagem. Cartilagem. Pendurados. Kaká. Você tá jogando. Kaká com C. Kaká. Félix Torres. Igor Coronado. Sem vírus. Mateuzinho. Pedro Raul. Rapaz, Pedro Raul. O que será da carreira do Pedro Raul? Pedro Raul já jogou aonde? No Goiás, foi no Botafogo, Vasco, aí foi pro time do México, volta pro Corinthians. O Pedro Raul tá em queda livre. Ele é um cara assim que poderia ser muito bem um cara da Série B, por exemplo, o artilheiro da Série B, de repente jogando, sei lá, no Goiás de novo. O Pedro Raul, ele tá nitidamente sem espaço na Série A, né, Andrei? Pedro Raul. Ele não é um mau jogador, mas ele é um jogador que perde gols incríveis. Ao longo da história, como eu acompanho futebol há um bom tempo, já vi jogadores que faziam muitos gols e perdiam também gols incríveis. O caso do David, que fez o maior inacreditável futebol clube da história. Ele perdeu um gol jogando pelo Flamengo contra o Vasco. A jogada pela direita, acho que foi Léo Moura, cruzou. Ele estava com o gol aberto. Ele e o gol chutou na trave. Mas ele fez muitos gols pelo Cruzeiro, pelo Santos e outras equipes aí. Mas sabe aquele cara que é mais marcado pelos gols que perde do que pelos gols que faz? Então Pedro Raul, quem está sofrendo muito esse linchamento é o jogador do Corinthians. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome do cara. Não, é o Yuri Alberto. Yuri Alberto não é um mau jogador, não. Agora eu acho que ele precisava pegar um banco aí, também ficar no banco e tal. Dava uma revezada com o Pedro Raul pra ver, né? De repente o cara saber que não é mais titular absoluto, pode rolar uma pressão aí pra ele tentar melhorar, né? E aí agora a gente fala do Grêmio do técnico Renato Portaluppi. O meia Cristaldo e o zagueiro Gemerson são novidades após problemas musculares e devem iniciar a partida. Kahneman e Jeromel estão relacionados, mas devem ficar no banco. Carvalho está suspenso, fora.
Time provável: Marquezin, João Pedro, Rodrigo, Eli, Gemerson e Reinaldo, Vidia Sante, Dodel, Pepe, Edenilson e Cristaldo, Pavon e Soteldo, ele que é o venezuelano. Desfalques: Carvalho, Diego Costa, André Henrique. Machucados: Rodrigo Caio e Gustavo Martins. Pendurados: Duqueiroz, Edenilson, Jeromel, Gustavo Pontes, Pavon, Reinaldo e Vidia Sante. Arbitragem: Alex Gomes Stefano. Assistentes: Bruno Bosquilha e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro: Diego da Silva Castro. No VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, Rio Grande do Norte. E aproveitando para a gente acompanhar esse fechamento aí da 19ª rodada, primeiro turno, embora muitas equipes não tenham jogado ainda todas as 19 vezes, né? Vamos ter, por exemplo, aí, o Botafogo é o líder, 40 pontos, o Flamengo tem 37. O Palmeiras tem 36, Fortaleza tem 33. O Botafogo já jogou 19 vezes, Flamengo 18, Palmeiras 19. Fortaleza, equipes que não fizeram os 19 jogos, né? Fortaleza 18, Cruzeiro 18, Atlético Paranaense 17 jogos, Bragantino 17 jogos, Atlético Mineiro 17, Vasco da Gama 18, ainda tem um para fechar o primeiro turno, Juventude 17, Internacional 14, Criciúma 17, Cuiabá 17, Grêmio 16. São equipes que aí ainda faltam alguns jogos para fechar os 19 do primeiro turno. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte: eu quero que você comente aí, que você deixe o seu like se possível, e vamos se inscrever no canal para essa grande transmissão Corinthians e Grêmio, essa 19ª rodada. A rodada de número 20, no próximo sábado, vamos ter Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia e Internacional, Fortaleza e São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, Bragantino e Fluminense vai ser no domingo, Flamengo e Atlético Goianiense também no domingo, Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense, Grêmio e Vasco da Gama, domingo às 19 horas, naquele horário lá, né, que já tá tocando aquela música, né, já que me ensinou a perder, já que me ensinou a sofrer. Grêmio e Vasco da Gama, domingo, 19 horas. Então é isso, 13 horas e 53 minutos. Corinthians e Grêmio hoje. Quais as probabilidades, né? Tem aqueles sites que você já coloca aqui, ChatGPT. Você coloca lá, por exemplo, Corinthians e Grêmio. Eu quero mesmo ver aqui, antes de a gente passar adiante, Corinthians e Grêmio. Cadê aqui? Corinthians 46%, empate 29%, Grêmio 25%. Essa porcentagem aí que a inteligência artificial deixou aqui para você, tá bom? Tá certo, meus amigos? Agora eu vou deixar minha opinião. Corinthians e Grêmio, analisando friamente esse jogo aqui, a importância dele, o desespero do Grêmio, que embora tenha jogos a menos, mas tá meio chateado, meio desesperado ali. Eu vou apostar no empate aqui, tô apostando muito em empate. Eu acho que vai ser Corinthians 1-1. Anota aí, salva aí, anota aí, galera. Então, vamos juntos, Corinthians e Grêmio, daqui a pouquinho com você. Nós dois, na luta. Vamos lá, simbora. Valeu, tchau. Tudo está preparado para mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Atenção, plateia esportiva do meu Brasil. Vamos para mais um jogo importante. É o jogo que fecha a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ontem tivemos grandes jogos, tivemos aí equipes tropeçando e cada vez mais juntas lá no G4, e também tem equipes prontas para sair do Z4. É o campeonato que vai se afunilando nesta metade, praticamente chegando aí a metade do Campeonato Brasileiro, final do primeiro turno, e hoje vamos acompanhar Corinthians e Grêmio. O jogo acontece daqui a pouco na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, conforme eu acabei de falar. Para você, uma ótima tarde, finalzinho de tarde, início de noite, e vamos acompanhar esse jogo do Campeonato Brasileiro. É o pré-jogo, é você comigo, você comentando. É importante você comentar, porque aí a gente vai traçando aí os paralelos, e a gente vai chegando a um denominador comum com quem mais entende de futebol é o torcedor, né? Eu tô de saco cheio com tanto comentarista falando besteira na televisão. É muito comentarista falando óbvio, né? Por isso que eu coloco no mudo às vezes. Então você é o meu comentarista nessa transmissão de hoje. Embalado por 2 vitórias seguidas, o Corinthians entra em campo buscando ampliar a vantagem de pontos para a zona de rebaixamento e encerrar o primeiro turno de maneira positiva. Por isso o Timão deve receber o apoio de mais de 40 mil pessoas e aproveitar o bom momento sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. O Grêmio venceu o Vitória na última rodada e tenta engatar uma sequência de vitórias. Olha só. No Brasileirão, o time gaúcho é o 18º com 14 pontos.
4 abaixo do Timão. Por isso, a partida é tratada como estratégica pelo tricolor. Pesa contra o retrospecto como visitante com 1 ponto apenas conquistado. Lembrando que o Grêmio tem alguns jogos a menos aí por fazer, né? Muito bem, muito bem. Escalações prováveis: o técnico Ramon Dias do Corinthians, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Para a partida contra o Grêmio, Ramon Dias não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. A boa notícia fica para o retorno certo do volante Ranieri, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Com isso, ele deve ter a companhia de Rian no meio-campo contra o Grêmio. Outra possibilidade é o retorno de Fagner ao time titular. Não vai machucar ninguém não, viu, Fagner? Contra o Bahia no último domingo, Ramon Dias mudou o esquema, adotou linha de 3 zagueiros e teve sucesso. Caso ele opte por mudar a formação novamente e tirar um defensor, o Wesley surge como o principal candidato a entrar na equipe. Olha que estádio lindo aí. É o melhor gramado do Brasil. É o melhor gramado do Brasil, sem dúvida alguma. Perfeito, 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 perfeito. Lula aí, né? Lula é corintiano, foi na época dele, de Dilma, né? Que deu certo aí pro Corinthians, que tá pagando ainda na Caixa Econômica Federal. Companheiro, se você for campeão brasileiro, você não precisa pagar mais nada. Nada! Wesley surge como o principal candidato a entrar na equipe. Time provável: Hugo Souza. Como seria Lula lendo a escalação do Corinthians? Vamos lá. Fala aí, Lula. Time provável: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramadi, Kaká, Mateuzinho ou Fagner, Ranieri, Rian, Rodrigo Carro e Hugo, Romero e Yuri Alberto. Faça gol, viu, Yuri Alberto? Faça gol como eu ensinei a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. Alex Santana e Gustavo Henrique suspensos. Juan Oliveira, cirurgia no joelho. Maicon, cirurgia no joelho. É o que eu tô falando. Ninguém vê que tá todo mundo se machucando nesse Campeonato Brasileiro. Diego Palácio, cirurgia para a correção de uma lesão na cartilagem. Cartilagem. Pendurados. Kaká. Você tá jogando. Kaká com C. Kaká. Félix Torres. Igor Coronado. Sem vírus. Mateuzinho. Pedro Raul. Rapaz, Pedro Raul. O que será da carreira do Pedro Raul? Pedro Raul já jogou aonde? No Goiás, foi no Botafogo, Vasco, aí foi pro time do México, volta pro Corinthians. O Pedro Raul tá em queda livre. Ele é um cara assim que poderia ser muito bem um cara da Série B, por exemplo, o artilheiro da Série B, de repente jogando, sei lá, no Goiás de novo. O Pedro Raul, ele tá nitidamente sem espaço na Série A, né, Andrei? Pedro Raul. Ele não é um mau jogador, mas ele é um jogador que perde gols incríveis. Ao longo da história, como eu acompanho futebol há um bom tempo, já vi jogadores que faziam muitos gols e perdiam também gols incríveis. O caso do David, que fez o maior inacreditável futebol clube da história. Ele perdeu um gol jogando pelo Flamengo contra o Vasco. A jogada pela direita, acho que foi Léo Moura, cruzou. Ele estava com o gol aberto. Ele e o gol chutou na trave. Mas ele fez muitos gols pelo Cruzeiro, pelo Santos e outras equipes aí. Mas sabe aquele cara que é mais marcado pelos gols que perde do que pelos gols que faz? Então Pedro Raul, quem está sofrendo muito esse linchamento é o jogador do Corinthians. Como é que é o nome dele, rapaz? Esqueci o nome do cara. Não, é o Yuri Alberto. Yuri Alberto não é um mau jogador, não. Agora eu acho que ele precisava pegar um banco aí, também ficar no banco e tal. Dava uma revezada com o Pedro Raul pra ver, né? De repente o cara saber que não é mais titular absoluto, pode rolar uma pressão aí pra ele tentar melhorar, né? E aí agora a gente fala do Grêmio, do técnico Renato Portaluppi. O meia Cristaldo e o zagueiro Gemerson são novidades após problemas musculares e devem iniciar a partida. Kahneman e Jeromel estão relacionados, mas devem ficar no banco. Carvalho está suspenso, fora. Time provável: Marquezinho, João Pedro, Rodrigo, Eli, Gemerson e Reinaldo, Vidiaçante, Dodel, PP, Edenilson e Cristaldo, Pavon e Soteldo, ele que é o venezuelano. Desfalques: Carvalho, Diego Costa, André Henrique, machucados, Rodrigo Caio e Gustavo Martins. Pendurados: Duqueiroz, Edenilson, Jeromel, Gustavo Pontes, Pavon, Reinaldo e Vidiaçante. Arbitragem: Alex Gomes e Stefano. Assistentes: Bruno Bosquilha
e Luiz Cláudio Regazzoni. Quarto árbitro, Diego da Silva Castro. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da FIFA, Rio Grande do Norte. E aproveitando para a gente acompanhar esse fechamento aí da 19ª rodada, primeiro turno, embora muitas equipes não tenham jogado ainda todas as 19 vezes, né? Vamos ter, por exemplo, aí, o Botafogo é o líder, 40 pontos, o Flamengo tem 37. O Palmeiras tem 36, Fortaleza tem 33. O Botafogo já jogou 19 vezes, Flamengo 18, Palmeiras 19. Fortaleza, equipes que não fizeram os 19 jogos, né? Fortaleza 18, Cruzeiro 18, Atlético Paranaense 17 jogos, Bragantino 17 jogos, Atlético Mineiro 17, Vasco da Gama 18, ainda tem um para fechar o primeiro turno, Juventude 17, Internacional 14, Criciúma 17, Cuiabá 17, Grêmio 16. São equipes que aí ainda faltam alguns jogos para fechar os 19 do primeiro turno. Então, meus amigos, o negócio é o seguinte: eu quero que você comente aí, que você deixe o seu like se possível, e vamos se inscrever no canal para essa grande transmissão Corinthians e Grêmio, essa 19ª rodada. A rodada de número 20, no próximo sábado, vamos ter Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia Internacional, Fortaleza e São Paulo, Botafogo e Cruzeiro, Bragantino e Fluminense vai ser no domingo, Flamengo e Atlético Goianiense também no domingo, Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense, Grêmio e Vasco da Gama, domingo às 19 horas, naquele horário lá, né, que já tá tocando aquela música, né, já que me ensinou a perder, já que me ensinou a sofrer. Grêmio e Vasco da Gama, domingo, 19 horas. Então é isso, 13 horas e 53 minutos. Corinthians e Grêmio hoje. Quais as probabilidades, né? Tem aqueles sites que você já coloca aqui, ChatGPT. Você coloca lá, por exemplo, Corinthians e Grêmio. Eu quero mesmo ver aqui, antes de a gente passar adiante, Corinthians e Grêmio. Cadê aqui? Corinthians 46%, empate 29%, Grêmio 25%. Essa porcentagem aí que a inteligência artificial deixou aqui para você, tá bom? Tá certo, meus amigos? Agora eu vou deixar minha opinião. Corinthians e Grêmio, analisando friamente esse jogo aqui, a importância dele, o desespero do Grêmio, que embora tenha jogos a menos, mas tá meio chateado, meio desesperado ali. Eu vou apostar no empate isso aqui, tô apostando muito em empate. Eu acho que vai ser Corinthians 1-1. Anota aí, salva aí, anota aí, galera. Então, vamos juntos, Corinthians e Grêmio, daqui a pouquinho com você. Nós dois, na luta. Vamos lá, simbora. Valeu, tchau.